Hare Krishna, bom dia. Eu primeiramente peço desculpas devido a problemas técnicos. Eu não consegui acessar a página da ISCOM Rio de Janeiro e, portanto, não fiz a live às 8 horas, como é costume. Mas vou aqui fazer a gravação da live e deixar o conteúdo para quem quiser assistir a posteriori. Muitíssimo grata ao Prabhu Paravioma pelo convite, muito honrada. Então, hoje nós vamos estudar uma sessão do Sri Chaitanya Charitamrita, de Krishnadas Kaviraj Thakura. Muito obrigada a todos, Glória Prabhupada. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então hoje, dando continuidade ao estudo de Shri Chaitanya Charitamrita, vamos ler e estudar o Adi Lila, capítulo 7, intitulado O Senhor Chaitanya em 5 aspectos, verso 111. Certo? Antes de irmos para o verso 111, eu vou fazer um breve retrospecto a partir de versos deste capítulo, que são essenciais e cruciais para o nosso estudo. Então, eu cito aqui o verso 3 desse capítulo 7. Purve Guru Adichaya Tatve Kaila Namaskara Guru Tattva Kahyati Ebe Panchera Vichara. No começo, explanei, quem está falando é o autor do Shri Chaitanya Charitamrita. Então ele fala, no começo, explanei a verdade acerca do mestre espiritual. Agora, tentarei explicar o Panchatattva. Então, esse é o assunto deste capítulo 7, do Adi Lila. E o verso 26, ainda deste capítulo. Sajana Durjana Pangujada Andagana Prema Vanyaya Dubaila Jagateira Jana. O movimento para a consciência de Krishna inundará o mundo inteiro e afogará todos, sejam eles cavalheiros, patifes ou mesmo aleijados, inválidos ou cegos. Então, aqui, fazendo análise do discurso, da fala de Krishnadas Kaviraj Thakura, nós observamos como, na verdade, ele falando dessa forma não está sendo excludente ou preconceituoso, muito pelo contrário, ele está incluindo a todos, a todos. E aí ele continua. Lembrando que, como esse capítulo é uma explicação sobre o Panchatattva, né? No verso 6, eu acho que é importante também destacarmos, ele diz o seguinte. Interessante esse verso. Ele fala o seguinte: Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam, que é um verso, inclusive, que a gente entoa bastante, né? Nos ritos, nos cerimoniais, Vaishnavas. Então, ele diz o seguinte: ofereço minhas reverências ao Senhor Shri Krishna, que se manifesta em 5 formas, como um devoto, expansão de um devoto, encarnação de um devoto, devoto puro e energia devocional. Tanto que o título desse capítulo, são 5 aspectos. O título desse capítulo é O Senhor Chaitanya em 5 aspectos. Então, aqui nesse verso, Krishnadas está explicando justamente essa questão. E aí, Srila Prabhupada, no significado, explica, elucida. Shri Nityananda Prabhu é a expansão imediata de Shri Chaitanya Mahaprabhu, como irmão dele. Ele é a bem-aventurança espiritual personificada de Satchitananda Vigraha. Seu corpo é transcendental e pleno de êxtase em serviço devocional. Shri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, é chamado Bhaktarupa, a forma de um devoto. E Shri Nityananda Prabhu é chamado
Bhakta Swarupa, a expansão de um devoto. E Sri Adwaita Prabhu, a encarnação de um devoto. Né? Então aqui Prabhupada está explicando esses 3 primeiros aspectos. Porque depois, Srila Prabhupada explica, devotos como Sri Damodar, Sri Gadadhar e Sri Ramananda são diferentes energias. E isso confirma o Sutra Védico. Parasya Shakti Vividhaiva Shruyate. Todas essas categorias e bhaktas tomadas juntas constituem Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna. Então esse capítulo é muito belo, né? Realmente precisamos nos debruçar sobre ele e estudar gradualmente cada aspecto que Srila Prabhupada vai nos elucidando, certo? E é interessante porque, veja, hoje o nosso verso é o de número 111, para que possamos dar continuidade ao capítulo, esse capítulo 7. E aqui eu citei algumas passagens deste capítulo, para a gente contextualizar sobre qual é o tema dele, não é? Para a gente relembrar, rememorar, recordar. E é interessante porque é uma passagem em que o Sr. Chaitanya ele passa por Varanasi e ele é criticado por sannyasis mayavadis. Os sannyasis, né, que se debruçam, estudam o Vedanta. E aí, ele diz o seguinte, né? Aí aqui a gente já vai ver no verso de número 76, quando ele é criticado pelos lógicos mayavadis, que estudam o Vedanta. Aí o Sr. Chaitanya fala o seguinte, Harenama, Harenama, Harenamaiva kevalam, Kalo nastyeva, nastyeva, nastyeva gatyanyata. Então, também é um verso muito clássico que a gente sempre está citando, né, no nosso repertório da tradição Vaishnava. Então, nesta era de Kali, não há alternativa, não há alternativa, não há alternativa. Então, ele profere 3 vezes, não há alternativa. Para o progresso espiritual, a não ser o santo nome. O santo nome do Senhor. Né? E é interessante, porque esse verso ele é altamente conclamado nos nossos estudos. No comentário Srila Prabhupada a este verso, o verso número 76, Srila Prabhupada cita o Mundaka Upanishad. Então ele cita o verso do Mundaka Upanishad, que é o seguinte: Dwapariyai Janai Vishnu Pancharatra Stuke Valaihi Kalo Tunama Matrena Pudyate Bhagavan Hari. Então ele fala assim, a tradução desse verso do Mundaka Upanishad. Olha que referência incrível que Srila Prabhupada colocou no significado deste verso do Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 7, verso 76. Então ele fala, em Dwapara Yuga só era possível satisfazer Krishna ou Vishnu adorando pomposamente, segundo o sistema Pancharatrika. Mas, na era de Kali, pode-se satisfazer e adorar a suprema personagem de Deus, Hari, simplesmente cantando santo nome. Olha que coisa mais linda. Então, esse é um verso clássico do Mundaka Upanishad. Né? E é muito interessante porque, né, neste capítulo, o Sr. Chaitanya, quando interpelado por esses sannyasis mayavadis, que estudam Vedanta, ele disse assim, ele diz, porque os mayavadis o criticam, né? Como que você deixa de estudar o Vedanta para ser um sentimentalista, ficar aí cantando, só cantando com seu séquito, né? Então eles criticam pesadamente o Sr. Chaitanya. Aí o Sr. Chaitanya diz assim, realmente, eu achava que eu também estava louco. Ele fala assim, porque o meu mestre falou para eu cantar os santos nomes e desde então eu não sei fazer outra coisa, né? Fazendo análise do discurso do Sr. Chaitanya. Então, ele diz assim, eu realmente achava que eu estava louco. Aí ele fala assim, citando o mestre dele, ele elucidando junto aos sannyasis mayavadis sobre a orientação que ele recebeu do Guru. Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Então ele fala, Krishna Nama Maha Mantrena Eita Swabhava Yei Jape Tara Krishna Upajayate Bhava. Então ele fala, a natureza do Mahamantra, Hare Krishna, é tal que quem o canta imediatamente desenvolve seu êxtase
amoroso por Krishna, certo? E no comentário, Srila Prabhupada ele destaca essa questão, né? Porque existem as 4 metas, né, do caminho espiritual, e as 4 metas são religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e, por último, liberação. Mas é interessante porque essas 4 metas são trinatulya. Essa é a expressão que o mestre do Sr. Chaitanya usa, tá? Resgatando ali as informações ao longo do capítulo 7. Essas etapas, religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo, sentidos, desfrute, né? Tipo aposentadoria. E por último, liberação, são trinatulya, ou seja, são palha na rua. Literalmente, né? Na tradução que o Prabhupada nos oferta. Então, são palha na rua diante de quê? Se compararmos com o amor a Deus. Então, essa é a resposta do mestre de Chaitanya Mahaprabhu. Porque ele fala assim, na verdade, tu que cantas, né, os nomes de Krishna e pareces louco, tu és o mais afortunado. Porque tu conseguiste esse resultado último, que é o amor a Deus. Certo? Então, continuando aqui, lá no verso 91, a gente está fazendo, como eu falei, um breve retrospecto de passagens cruciais desse capítulo. No verso 91 ele fala, é muito bom, meu querido filho, isso ainda é um mestre, na verdade, é um mestre do... Porque como a gente viu, né? O Sr. Chaitanya, ele passa em Varanasi, é criticado pelos Mayavadis, pelos titãs de Vedanta. E aqui o Sr. Chaitanya, depois que é interpelado respeitosamente por um deles, né? O Sr. Chaitanya começa a rememorar como foi essas instruções que ele recebeu do mestre dele. Então, aí ele começa a falar isso para os sannyasis. Então, o meu guru disse, é muito bom, meu querido filho. Porque, na verdade, ele não tá louco, na verdade. Ele achava, eu tô louco, mas não era. Ele tinha conseguido o estágio último de amor a Deus, né? O mestre elucida. E ele complementa assim, arremata assim, é muito bom, meu querido filho. Então, veja como o mestre se dirige ao discípulo de uma maneira muito afetuosa, muito amorosa. Que tenhas alcançado a meta suprema da vida, desenvolvendo amor por Deus. Assim, satisfizeste-me muitíssimo e fico muito agradecido a ti, né? Então, o que acontece aqui? Deixa o Prabhupada explicando o significado, que o mestre espiritual ele fica muito satisfeito, muito feliz, quando o discípulo desenvolve seu processo evolutivo na seara do conhecimento espiritual. Então, o mestre fica altamente satisfeito e é justamente essa a fala do mestre Sr. Chaitanya. Lá no verso 92 desse capítulo, ele continua, meu querido filho, o mestre do Sr. Chaitanya, meu querido filho, continua dançando, cantando e executando kirtan na companhia dos devotos. Além disso, sai e prega o valor de cantar Krishnanam, pois através desse processo serás capaz de salvar todas as almas caídas. Então essa é a instrução última, né, que o mestre lhe repassa. No verso 99, após ouvir, aí Krishnadas Kaviraj, autor do Shri Chaitanya Charitamrita, retoma a narrativa, a fala. Após ouvir o Senhor Shri Krishna, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, todos os sannyasis mayavadis ficaram comovidos. Olha a coisa, né? Interessante. Então é tão interessante porque o Sr. Chaitanya ele fala, vocês dizem que eu tô louco. Realmente, eu pensei, por um instante da minha vida, eu pensei que eu também estava louco. Ele falou assim para os sannyasis mayavadis, né? Mas eu me reportei a meu guru e ele me falou essas questões, ele me falou essas instruções. Então eu só estou seguindo as instruções do meu mestre. Ele fala assim para os sannyasis, né? Aí Krishnadas Kaviraj ele fala, após ouvir o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, todos os sannyasis mayavadis ficaram comovidos. Suas mentes se transformaram. Olha só, como assim as mentes se transformaram? As mentes pararam de desacreditar. Os sannyasis, né, suas mentes pararam de duvidar, de questionar. Então, suas mentes se transformaram e assim eles falaram com palavras agradáveis, né?
E aí os sannyasis perguntaram por que o Sr. Chaitanya não aceitava os comentários do Vedanta. Eles perguntaram, mas só que de uma maneira respeitosa, não de uma maneira, né, ofensiva, não esse tom. Então eles perguntaram por que ele não aceitava os comentários. Mas por que o senhor não aceita os comentários do Vedanta? Então aí o Sr. Chaitanya responde: Brahma Shademu Kyarte Kate Bhagavan, Kare Bhagavan, Chid Ashvarya Paripurna Anurdva Samana. Ele responde: segundo a compreensão direta, a verdade absoluta é a suprema personalidade de Deus, que tem todas as opulências espirituais. Ninguém pode ser igual ou superior a ele. Certo? Então, ele vai falar essa questão, porque, né, os Vaishnavas perguntam, por que o senhor não estuda o Vedanta, não aceita o Vedanta? Né? Então, ele vai falar também de Shankara, que o comentário de Shankaracharya é um comentário indireto, não falou diretamente de Deus. E ele diz que existe um aspecto direto, um aspecto pessoal de Deus. Então, ele começa a pregar assim, a falar assim, a se comunicar nesse tom com os sannyasis mayavadis. Certo? E aí, por fim, esse é o verso 111, é o verso de hoje. O nosso verso, né, deste domingo, que é o 111, número 111. Brahma Shabdemukya Arteka Bhagavan Chidasharya Paripurna Anurdhva Samana, né, que ele fala, segundo a compreensão direta, a verdade absoluta é a suprema personalidade de Deus, que tem todas as opulências espirituais. Ninguém pode ser igual ou superior a ele. E o comentário de Srila Prabhupada é o seguinte: o Srimad Bhagavatam 1.2.11 confirma esta declaração de Chaitanya Mahaprabhu da seguinte maneira. Então, aqui um verso do Bhagavatam. Vadanti tatuavidas tatuam jagyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavam iti shabdyate. Então, isso é no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 11. A tradução é a seguinte: transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam essa substância não dual de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Compreende-se a verdade absoluta, em última análise, como Bhagavan, parcialmente como Paramatma e vagamente como Brahman impessoal. Bhagavan, ou a suprema personalidade de Deus, é opulento em todas as excelências. Ninguém pode ser igual ou superior a ele. Isso também se confirma na Bhagavad Gita 7.7, onde o Senhor diz que Mata Parataram Nanyat Kinchid Asti Dhananjaya. Ó conquistador de riquezas, Arjun, não há verdade superior a mim. Muitos outros versos provam que, em última análise, compreende-se a verdade absoluta como a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Shri Prabhupada Ki Jai. Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medhase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine. Então, né, fizemos toda essa retomada de alguns versos cruciais do capítulo 7, até chegar ao verso número 111. E nesse verso, justamente, né, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu continua explicando aos sannyasis mayavadis como que o transcendentalista pode entender a verdade absoluta, certo? E Srila Prabhupada, no seu comentário, ele retoma um verso muito importante do Srimad Bhagavatam, porque a partir dessa sessão do Srimad Bhagavatam é explicado o processo, ou são explicados os 3 passos de compreensão de Deus, né?
Então vamos relembrar ali quando o rei Parikshit, às margens do rio Ganges, o que que ele faz, né? Ele está ouvindo do seu mestre Shukadeva Goswami as instruções do conhecimento védico, né? O conhecimento último. E ele explica que existem 3 fases de compreensão de Deus. É justamente nessa sessão que o Prabhupada citou no significado do Chaitanya Charitamrita. Então, a primeira fase de compreensão é o Brahman. É quando o transcendentalista vagamente acessa a energia espiritual divina. Como assim? Nessa fase de compreensão Brahman, o indivíduo, o transcendentalista, ele observa que a energia divina permeia tudo, está em tudo, na natureza tangível. Então, Shukadeva Goswami, ele explica para o rei Parikshit que, até de uma maneira muito poética, que as nuvens são comparadas aos cabelos dessa forma universal. Os rios ao sangue dessa forma universal, que é o que ele chama de Viratirupa, né, o termo sânscrito. O senso estético dessa forma universal é o cantar das aves. Então, por exemplo, na Gita, o Senhor Krishna fala: dentre as estações eu sou a primavera florida. Né? Então, a gente, por exemplo, aqui no mês de setembro, né, vamos nos adentrar gradualmente na primavera, a gente observa como é linda a natureza, como as flores, os ipês, o ipê amarelo, por exemplo, como ele floresce, né? Como as plantas elas ficam muito viçosas e como os pássaros eles ficam muito ativos, né? Diferente do inverno que já tem um outro movimento, um outro fluxo. Então, falando aqui, por exemplo, de Nova Gokula, aqui na Serra da Mantiqueira, em Pindamonhangaba, a gente percebe muito essa mudança das estações. E a primavera, de fato, é muito linda, é muito divina. E Shukadeva Goswami no Bhagavata, ele diz que essa natureza tangível, ela é também Deus, né? Na forma da sua energia. Na forma da sua energia. Das suas multifárias energias. Das suas múltiplas energias. E assim mesmo, por exemplo, ainda continua com suas metáforas, né? Shukadeva Goswami, as árvores são os pelos dessa forma gigantesca, né? O oceano, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente está fazendo interlocução aqui com a congregação do Rio de Janeiro. Então, ele fala assim, Shukadeva, o oceano é a cintura dessa grande forma universal. E as montanhas são os ossos, né? Então, assim, ele vai tecendo essas alegorias, essas comparações, na verdade, para mostrar ao rei Parikshit, às margens do rio Ganges, como essa forma material, tangível, a natureza tangível, ou seja, Virat Rupa, ela é também uma manifestação de Deus. E vislumbrar essa forma universal, contemplar, é também contemplar essa energia divina, o Brahman. Né? Então, o Sol e a Lua, né? Krishna também até fala nesses termos também na Gita, o Sol e a Lua são os olhos dessa forma universal. Né? Então, certa vez uma amiga estava assim, estou em depressão. Aí, no calor da amizade, eu dei um conselho nada técnico, só um conselho. Assim, olha, vai dormir mais cedo e tenta acordar mais cedo para você tentar ver o sol nascer, né? E aí ela foi fazendo isso, foi acordando mais cedo para ver o sol nascer e diz que aquela tristeza foi desanuviando, foi passando, sabe? Então, é tão auspicioso, né? É tão bom ver o sol nascer, a natureza despertar, ouvir os primeiros cantos da passarada. Então, o transcendentalista que observa e contempla isso, está contemplando Brahman, né? E, logicamente, que essa questão do Brahman, ela é estudada em várias tradições e culturas. Por exemplo, se a gente tiver como exemplo a tradição clássica, né, um livro lá de Aristóteles, que é a Ética Nicômaco, ele fala sobre isso. Ele fala sobre os níveis de felicidade, e o último nível de felicidade que Aristóteles acaba destacando, pontuando, é a felicidade contemplativa. Ele destaca dessa forma, é como se o indivíduo ele entrasse em comunhão, em união com a natureza. Porque é através da contemplação, da observação dessa natureza que é grandiosa, o indivíduo encontra armistício, o indivíduo encontra
paz e sossego, né? E não é à toa que a Organização Mundial de Saúde, em 2021, a OMS, lançou um documento aconselhando todas as nações a investir em saúde mental, obviamente, nós estamos vendo os dobramentos do mundo pós-pandêmico, e a investir também em educação das suas populações para que as pessoas cultivassem mais hábitos ao ar livre. Né? Então, essa sabedoria está nos Vedas, é antiga e, por ser uma sabedoria, é amplamente aconselhável que nós possamos realmente encontrar, né, mais atividade, desenvolver mais atividades ao ar livre, porque aí o homem se conectando com as naturezas também está se conectando com esse primeiro nível de compreensão de Deus, que é o Brahman, tá bom? E aí depois, né, Shukadeva Goswami explica o próximo nível de compreensão de Deus, que é Paramatma. Paramatma, na verdade, é aquele que está além da alma. Ou seja, Deus está situado no nosso coração. De cada entidade viva encarnada, esse Paramatma, essa forma, acompanha os processos, né, do ciclo de nascimento e morte das almas. Ou seja, o nosso processo no ciclo do Sansara. Então, Paramatma está nos acompanhando. Essa expansão de Deus que observa tudo e sanciona o nosso processo kármico, o nosso processo de interação com o mundo material, onde os modos materiais da natureza, os gunas, são manifestos. Então, por exemplo, como que a gente se conecta com esse Paramatma? Como que nós vislumbramos a sua existência? Através da oração, através da introspecção, através do cultivo de nos voltarmos para nosso próprio interior. E é interessante porque Paramatma, ele nos acompanha desde andanças, né, vida após vida, e ele é o objeto de conhecimento dos yogis místicos. Então, em outras eras, os yogis místicos entravam no processo de reclusão nas cavernas, na floresta, para encontrar, para ter o darshan, para visualizarem essa forma de Paramatma, que é descrita também em detalhes pelos sábios nas escrituras, certo? Brahma descreve essa forma, Shukadeva Goswami também, no primeiro tomo, o primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Então, assim, se você quiser realmente, na Gita lá, quem tiver com sua Gita aí, lá no miolinho, no meio da Gita, tem uma série de lindas ilustrações e tem uma forma ali, uma ilustração de Paramatma. Ali também, como é descrita nas escrituras, como essa forma é descrita nas escrituras. Então, saber disso nos faz, por exemplo, desanuviar aquele sentimento de orfandade, de solidão, que porventura possamos chegar mentalmente a desenvolver. Né? A gente sabe que nós estamos falando de um contexto atual em que as doenças mentais elas se proliferam num nível veloz, muito veloz. Né? Mas se nós temos esse conhecimento, precisamos acessá-lo. Né? E saber disso é saber, portanto, que não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados. Só que a gente precisa ter essa fé, nessa fé nos sábios de antanho, para a gente poder cultivar também e gradualmente ter esse darshan, né? Ter essa visão, ter esse encontro. Agora, o outro nível de compreensão de Deus, como o Sr. Prabhupada colocou no significado, no comentário do verso de hoje, né, número 111, é o nível de Bhagavan. E aí, então, é um outro nível de compreensão, porque ele vai além e, na verdade, é o Vedanta, que é isso que o Sr. Chaitanya está explicando para os Mayavadis. Isso é Vedanta. O que é o Vedanta? Anta quer dizer final, último. Então, Anta é o conhecimento final. E saber do conhecimento final é saber que existe essa pessoa suprema por meio do qual tudo emana e por meio do qual tudo se origina. Então é isso que o Sr. Chaitanya está explicando para os sannyasis mayavadis. Né? Bhagavan, aquele que detém todas as opulências, né? A riqueza, o que é mais rico, o que é mais sábio, o que é mais belo, o que tem mais conhecimento mais belo,
o que é mais renunciado, o que é mais forte. Tudo, esse Bhagavan, essa pessoa, detém essas qualidades. Certo? E aí, então, como acessar esse Bhagavan? E aí os sábios explicam, as escrituras nos explicam, através do aspecto relacional. Não há outra maneira de nos relacionarmos, de conhecermos, de acessarmos gradualmente esse Bhagavan sem ser com esse espírito, com esse desejo forte de desenvolver uma relação. Certo? E a relação, ela se estabelece nessa via de mão dupla. E para a relação se estabelecer nessa via de mão dupla, um sentimento específico precisa ser cultivado para que floresça. E esses sentimentos são as raças. Rupa Goswami, o santo, discípulo de Chaitanya Mahaprabhu e santo do medievo hindu, né, que escreveu Bhakti Rasamrita Sindhu, né, ele diz que Bhakti é a posse de sentimentos transcendentais. Então ele define assim, Bhakti é a posse de sentimentos transcendentais. Então o Bhakta, o cientista espiritual em Bhakti Yoga, ele vai cultivar um sentimento específico e desenvolver a raça, o sabor. Então pode ser madhurya, conjugal, pode ser vatsalya, paternal, amizade e assim por diante, né? Que existem 5 raças preponderantes. Né? Então, o Bhakta ele pode desenvolver essa relação com o Senhor, né? Através da amizade, através do sentimento maternal-paternal, que é aquele sentimento superior em que o Bhakta crê piamente que ele protege, que ele deve proteger essa pessoa suprema, Deus. Né? Madhurya, onde se desenvolvem os sentimentos amorosos na relação conjugal e assim por diante. Então, o que o Sotitan está explicando é isso, né? Aos Mayavadis, eu pensava que era louco também, porque eu canto, meu mestre me mandou eu cantar e eu só faço isso. E quanto mais eu canto, mais eu quero cantar, né? E Krishnadas Kaviraja fala, é um oceano de bem-aventurança. Quanto mais você canta, mais você se afoga nesse oceano. Se afogar num sentido belamente positivo. É um oceano de bem-aventurança, um oceano de alegria. E a Chaitanya fala, mas eu estou seguindo o meu mestre. Aí os sannyasis, então, se deixam... os sannyasis deixam que as resistências, as muralhas sejam diminuídas. E finalmente perguntam, mas por que você não estuda o Vedanta? Aí ele comenta que o Sr. Shankaracharya, na verdade, legou no Sharira Bhasya um comentário, na verdade, indireto. Porque existe a forma direta de adorar a Deus, que é ter esse conhecimento sobre Bhagavan, que é, na verdade, o Vedanta, é saber, conhecer e amar esse Bhagavan. Tá bom? Então, esse é o verso 111 de hoje, número 111 de hoje. E para arrematar essas breves reflexões, eu vou estar para vocês um poema. Um poema, porque ontem e hoje nós estamos vivendo um festival muito bonito aqui em Nova Gokula, que é o Holi, o Festival das Cores. E a gente vê, assim, muitas pessoas vindo, cantando, né? No palco ali central existem várias bandas, vários grupos, e Mahachandra Mukha também está aqui. Então, assim, é muito belo como todo mundo está cantando, empolgado e muito feliz, muito alegre nesse canto, sabe? Então, com base nisso e com base no verso 111 de hoje, aí eu fiz esse poema muito simples, mas que elabora a temática também. O poema diz o seguinte: todos cantam e dançam sob a égide de teus nomes. Em suas faces estão estampados largos sorrisos. Só há prazer e paz envoltos num oceano de bondade. O mal, a quilômetros de distância, não respinga seus vestígios.
Quisera eu nunca me esquivar desta visão e dos sentimentos que teus nomes despertam. Quisera eu me absorver por completo e sempre neste oceano onde as misérias não afetam. Vamos então desejar o canto ininterrupto e puro, que brota na primavera como uma flor. Só acessamos este doce fluxo tão benfazejo se abrimos as janelas do amor. Se abrimos as janelas do amor. Hare Krishna. Então, todas as glórias para Prabhupada. Estou vendo aqui que a Bhaktinval está conosco e o Carlos. Tudo bem? Obrigada por estar aqui acompanhando. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat ou um comentário. Tá bom? Mais uma vez eu peço desculpas, porque essa live era para acontecer às 8 da manhã de hoje, devido a problemas técnicos. Eu acabei fazendo agora, né? E deixando a gravação para quem quiser assistir a posteriori. Então, muito obrigada. Todos glórias para Prabhupada. Um excelente domingo para todos. Hare Krishna.